Olá, eu sou Rafael Serra Cruz, ortopedista, especialista em joelho, e eu recebi o convite da doutora Camila Bedeschi, né, que é uma das fundadoras e atual presidente da AMOB, para falar um pouquinho sobre a atuação do médico negro dentro da ortopedia. Queria agradecer primeiramente pela oportunidade, né, e por levantar essa bandeira também aí no mês da consciência negra, e a gente está meio que junto nessa questão, porque assim como as mulheres, os negros sofrem uma certa opressão, né? Isso aí a gente não tem como negar. E é exatamente isso que eu queria colocar nesse meu depoimento aqui, um pouco da minha experiência, para que as pessoas que não têm noção, que acham que é mimimi, enfim, que possam de repente ter alguma chance de criar uma empatia com o que realmente acontece, né? Antes de tudo, eu queria contextualizar um pouquinho, falar um pouco da história do meu pai, na verdade, ele que é meu verdadeiro herói, faleceu esse ano, infelizmente em janeiro, mas deixou um legado imenso. Né? Meu pai negro, né? Maranhense, nasceu em Caxias, no interior do Maranhão, perdeu o pai quando ele tinha 8 para 9 anos e ele se viu obrigado, na verdade, pela situação, a trabalhar já na cidade, vendendo bolinhos de macaxeira na rodoviária e no estádio de futebol da cidade. E aí, resumindo a história dele, para não alongar muito, ele recebeu ajuda de um amigo do falecido pai dele e conseguiu estudar, encontrou outras pessoas boas aí no meio do caminho que também ajudaram ele a conseguir estudar e veio estudar no Rio de Janeiro, a antiga ETICT, né, que é a atual Senai CETICT. E aí ele se destacou, foi monitor, depois virou professor, até que ele chegou ao cargo de diretoria. E aí com isso ele conseguiu dar aos filhos a oportunidade aí de disputar aí pelo mercado de trabalho em pé de igualdade com qualquer um. Então por isso eu me considero na verdade um privilegiado e acho que a minha história como negro não reflete na verdade a história dos negros, da maioria dos negros que ingressam no nível superior, principalmente aí na faculdade de medicina. Na minha infância eu tive muitas brigas com meu pai, porque exatamente ele queria me proteger, e eu não tinha essa noção ainda, né, de que a sociedade julga a gente pela cor, né, e uma das maiores brigas que eu tinha com ele era pela questão de usar boné. Eu adorava usar boné, quando era criança, adolescente e tal, usava aquele bonézinho para trás e meu pai sempre brigava comigo para eu não usar aquilo, que eu ia ser confundido com bandido e tal, e eu não entendia muito bem por quê. Uma outra questão muito importante que eu acho interessante falar é a minha foto da carteira de identidade. Desde os 11 anos eu tenho uma foto de terno e gravata. A gente morava num bairro humilde aqui do Rio, né? E a gente frequentemente tinha abordagens policiais e tal, então meu pai queria que eu não fosse confundido com bandido, e aí minha foto na carteira de identidade desde os 11 anos era de terno e gravata. Óbvio que todos os meus amigos da minha idade me zoavam, né, por causa disso, mas enfim, eu também não gostava, mas tinha que fazer. Eu fui começando a perceber que, por exemplo, uma senhorinha, quando eu estava andando, segurava a bolsa mais forte, sabe, achando que eu podia assaltar. Enfim, atravessava para o outro lado da rua. Quando eu entrava em alguma loja, eu percebi que os seguranças ficavam sempre de olho em mim, achando que eu fosse pegar alguma coisa, coisas desse tipo, sabe? Então, assim, essas pequenas coisas é que vão fazendo a gente perceber que a gente é diferente. Perceber entre aspas, né? Que a sociedade enxerga a gente diferente. Então isso foi começando a me dar uma certa raiva quando eu virei adolescente mesmo, assim, e comecei a entender como é que funcionava a coisa. E o lado bom é que eu consegui canalizar essa minha raiva, entre aspas, para uma coisa boa, que foi para os estudos. E eu tinha vontade já de ser médico, e então eu usava isso a meu favor, converter essa força contra para uma força propulsora, assim. Então eu realmente usei isso para conseguir me destacar nos estudos, me dediquei e consegui. Tanto que eu lembro na época do pré-vestibular, meu pai pagava com dificuldade, era um cursinho considerado o melhor cursinho do Rio, e eu fiquei em primeiro lugar, assim, ficava sempre nas cabeças nos simulados, mas eu lembro de um especificamente que eu fiquei em primeiro lugar em 2.146 alunos, e aí depois disso eu fui lá pedir uma bolsa, né, eu já tinha tentado antes, porque meu pai estava com uma situação financeira apertada, né, alguns gastos extras na época, eu lembro, e eles me negavam sempre, né, e sendo que tinham colegas que eram vindos de escolas
ditas tradicionais do Rio, né? E que tinham bolsa e tinham mais condições financeiras que a gente e pagavam muito menos do que eu pagava. Enfim, não sei necessariamente se isso foi alguma espécie de discriminação, mas eu lembro que aconteceu. Depois eu prestei vestibular, né, e passei, na era pré-cotas ainda, na verdade, passei para 2 federais e para a UERJ e escolhi ficar na UERJ. E graças a Deus na UERJ nunca percebi nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação vindo de professor, nem nada, pelo contrário até. E agradeço demais a faculdade, eu gosto muito dessa faculdade. Na minha turma, até me surpreendeu porque eu achei que eu fosse ser o único negro, mas tinham 2 meninas e eu, né? Numa turma de quase 100 alunos, 3 negros. Vitória. Isso não era antes da política de cotas, né? E 2 anos depois, aí, de fato, entrou a política de cotas na UERJ, foi a primeira que teve, né? E eu pensei nesses alunos, pensei que muitos deles podiam não ter o mesmo background que eu tive, né? De conseguir estudar em escola particular e tudo isso, e ter uma base de verdade, assim, né? Base mais sólida. Então esse foi um dos motivos, não foi o único, lógico, eu gostava, mas de eu ter ingressado na monitoria de anatomia, que era a matéria mais temida do primeiro ano da faculdade, todo mundo que é médico lembra disso. E através da monitoria eu conseguia identificar os alunos que eventualmente poderiam ter alguma dificuldade, que poderiam se beneficiar do meu apadrinhamento. Então eu ajudei muita gente nessa época, independente de cor, não era só negro. Enfim, ajudava e fiz muitas amizades também, bem importante dizer isso. Cheguei ao INTO, né, onde eu fui fazer a minha residência, e aí eu continuava percebendo algumas coisas sutis, né, na verdade, como por exemplo, ser confundido com enfermeiro sempre. Eu passava visita e aí no paciente, e aí o paciente perguntava, me apresentava como médico e tudo, e aí o paciente falava, mas quando é que o doutor vem me ver? Eu falava, não, mas fui eu que te operei. Enfim, e isso até hoje, eventualmente acontece, tá? A gente termina se acostumando. No INTO, eu tive contato muito rápido, na verdade, com o Dr. Deusdete, né? Que é uma referência em cirurgia de coluna, cirurgião negro, baiano. Não conheço a fundo a história dele, mas sei que é um batalhador também. E, obviamente, como ele era o único negro do hospital e eu também, meu apelido logo virou Deusdetinho, né? Um apelido que, na verdade, eu carregava com muito orgulho por conta da trajetória dele, né? E falava, cara, se eu puder seguir essa trajetória, eu tô feliz da vida. Se ele puder, de fato, ser uma referência para mim, um exemplo, é o que eu quero. E exatamente esse é o ponto principal. Se eu puder resumir esse depoimento em um ponto, eu acho que é a questão de termos referências negras positivas, né? Eu acho que isso faz muita falta para o negro adolescente que está formando os seus conceitos, né? Amadurecendo. É muito fácil você ficar com raiva e terminar caminhando para um outro lado. Mas eu acho que você ter referências positivas, você não ser só o escravo da novela, o bandido da novela, né? Você vê pessoas que não são só empregos secundários, com todo o respeito, óbvio, e dignidade que essas pessoas têm, como garis e, enfim, pedreiros, mas a realidade é que a maioria de nós tem essas profissões, né? Então, eu acho que a gente ter referências positivas é muito bom. E isso foi um fator que me impulsionou também. E foi uma das coisas que me fez investir tanto na minha carreira, investir no meu currículo, mesmo antes de abrir a minha clínica, meu próprio consultório. Então, eu achava que eu tinha que estar muito bem capacitado, acima da média, para que eu pudesse disputar o mercado de trabalho. E foi isso que eu fiz, né? Então, eu procurei me especializar, fiz o R4 em cirurgia de joelho, tive a oportunidade de fazer um fellowship da SBRAT, né, no qual eu pude ir para a faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, para Lyon, na França, Paris, e rodei alguns clubes de futebol também do Brasil, onde eu conheci muita gente boa, fiz amizades. E depois, em 2015, eu tive a felicidade de, através do Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, Dr. Leonardo Metsavar, ser selecionado para um fellowship de 1 ano com o Dr. Robert Laprade, que é um cirurgião renomado de joelho. Não sei se todos conhecem, mas tem técnica cirúrgica com o nome dele, inclusive.
E lá assim, foi uma experiência muito transformadora para mim. E com essa questão de referências, lá eu conheci um amigo meu, hoje em dia é meu amigo, um colega que veio da Noruega, né? E já tinha um currículo invejável, assim, de publicação de artigo, era PhD já, e eu nem mestrado tinha na época. E, enfim, e esse colega me ajudou muito. E aí, quando eu falo, assim, desse colega da Noruega, acho que automaticamente vem a imagem de um cara alto, branco, de 1,85 enfim, de olhos claros. E na verdade esse colega, ele era um cara negro de 1,60 m e pouco, cultivando os dreads até quase a cintura, assim. Então quando eu olhava assim para ele, eu falava, cara, esse cara é um tapa na cara da sociedade. E assim, eu gostei muito de ter presenciado isso, de ter tido esse contato com ele, principalmente de ter feito essa amizade com ele, porque esse cara é um gênio e para mim ele representa muito. Quando a gente se sente inferior, né? Isso acontece com a gente, não tem jeito. A gente se sente inferior, a gente se sente incapaz. Quando alguma coisa dá errado, a gente tem medo que os outros critiquem porque foi um negro, entendeu? Então, assim, apesar de todo o meu currículo e de eu ter plena consciência da minha capacidade, eu termino me sentindo inferior, sabe? Eu acho que esse é o grande sentimento que eu queria passar para as pessoas que não têm noção do que é ser negro no Brasil. Enfim, eu acho que por isso é importante a gente ter essas referências positivas, porque todas as referências que a gente tem, todas não, mas grande maioria, jogam a gente para baixo. Então a gente precisa de referências positivas que joguem a gente para cima também. E o Gilbert representou muito isso para mim. E a minha ideia é, na verdade, tentar ser o Gilbert para outras pessoas. Para vocês verem, eu só consegui citar 2 referências, né? Que da minha experiência, pelo menos. Então, eu acho que a gente precisa valorizar esse movimento de ascensão mesmo social do negro. E um dos motivos é esse. Eu acho que a gente precisa ter boas referências para os jovens aí que estão nessa fase aí de formação da consciência, de tudo isso, para que eles não duvidem de si, não duvidem da sua capacidade e consigam desenvolver todo o seu potencial. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu me alonguei muito, mas eu acho que tinha muita coisa importante aí que eu precisava contextualizar antes de dar o meu depoimento. Queria mais uma vez agradecer a Mob, parabenizar o movimento de vocês. Eu acho que o movimento tem tudo para prosperar e quem sabe criar embriões aí, ou filhos aí por todo o Brasil, tá? E fora do Brasil também, por que não, né? Então, bem, era isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.